Seja bem-vindo aqui ao canal Dante Toda Semana. Se você quer ficar por dentro de tudo que envolve a Divina Comédia, entender cada canto, cada ponto, então este é o canal certo. Bom, como eu já havia falado no meu Instagram e como está presente no título, esse é um vídeo introdutório, onde vamos começar a entender os contextos para que a gente possa entrar na Divina Comédia e entender as referências, entender a parte histórica que está por trás de tudo isso. Então hoje eu vou falar do contexto sobre os guelfos e os gibelinos. Então, isso tudo vai começar, na verdade, lá quando o Império Romano cai. Na queda do Império Romano, a única instituição que permaneceu, que veio do Império Romano e permaneceu, foi o clero. Então, o clero da Igreja Católica, com o fim do Império Romano, viu-se diante de uma missão. A missão de catequizar a Europa, viram essa necessidade. Então, para isso, eles também precisavam, primeiramente, catequizar os reis, catequizar os nobres, que era a força influente dentro de um império. Houveram diversas tentativas de tentar reerguer esse Império Romano, mas a tentativa que, por assim dizer, deu mais certo foi o que ficou conhecido como o Santo Império Romano Germânico. Então, foi um império que abrangiu diversas terras que concordavam com essa monarquia e que conseguiram entrar ali debaixo desse império. E, enfim, a igreja tinha ainda a sua missão de catequizar o povo. E aí, no meio dessa história, com o passar dos anos, começou-se a nascer um pequeno conflito entre a igreja e entre o império. Por quê? Porque a igreja via essa necessidade, porém, ela agia no momento como uma espécie de mediadora entre as decisões do império. Então ela agia ali sempre dando opiniões, sempre ajudando os reis a poder tomar as suas decisões, claro, com base também nas suas próprias necessidades, no que achava que era certo e o que queria fazer, que era poder catequizar o povo e levar a fé ao povo. E o império, ele queria muitas vezes se ver independente da igreja, ou até mesmo poder usar da igreja para poder difundir as suas opiniões, difundir as suas ideologias. Então, queriam também o poder, inclusive, de nomear seus próprios bispos, escolher seus próprios representantes. Esse fenômeno também conhecido como cesaropapismo, mas que, enfim, não é o tema do vídeo no momento. Mas foi nascendo-se esse conflito entre a igreja, que representa o poder espiritual, que é o poder sobre os bens, o poder sobre os dons, sobre o céu, o poder de levar as pessoas para o céu, enfim, nesse sentido. E o poder terreno, que é o poder da terra, o poder de tomar conta do governo, tomar conta das pessoas, dos bens físicos, e começou-se a criar uma mistura entre esses dois bens. Isso é interessante porque o Dante vai criticar muitas vezes essa confusão, tanto da parte da igreja quanto da parte do império, porque a igreja também queria misturar o poder terreno com o poder espiritual, de poder ter seu palpite, ter ali sua mão nas coisas que competem aos reis. E o contrário também, o rei querer ter sua mão nas coisas espirituais. Então nasce esse pequeno conflito. O estopim desse conflito se dá após a morte do Henrique V, que era até então o imperador desse império. Então ele morreu sem deixar herdeiros. Então nisso nasceu-se uma disputa entre a casa de Welf, onde vieram ser guelfos, e a casa de Suábia, que tem um castelo, que se não me engano, se chama Weblinton, ou Weblantin. Peço perdão, mas não vou lembrar o nome, mas eu vou deixar aqui na tela. Mas, enfim, desses aí, da casa da Suábia, nasceu os gibelinos. Como o Papa era uma figura extremamente importante, ele tinha que manifestar a sua posição. E o Papa, no momento, declarou apoio à casa dos Welfes, declarou apoio aos guelfos. Nisso, a imagem do povo começou-se a nascer essa imagem de que o Papa, o poder da igreja, está ali com os guelfos, e aqueles que estão a favor do imperador, que querem um império mais centralizado, vão estar com os gibelinos. Nasceu-se essas duas nomenclaturas. Com o passar de muitos anos, os guelfos se sobressaíram bastante, de tal modo que os gibelinos meio que começaram até a ser extintos, começaram ali a desaparecer. Então, meio que quem ganhou essa disputa foi os guelfos. Porém, como nós conhecemos o ser humano, dentro dos próprios guelfos nasceram outras divisões, onde ficaram conhecidos como guelfos brancos e guelfos negros. Os guelfos brancos eram aqueles que apoiavam que o Papa deveria ser um mediador, praticamente da mesma forma como era antes disso tudo começar. Onde o Papa deveria estar ali
ajudando o rei, deveria estar ali dando opiniões, enfim, está ali como um mediador entre o poder do império e o poder da igreja. Deveria se agir como esse mediador. E os guelfos negros, eles acreditavam que o Papa deveria ter autoridade. Eles acreditavam que a igreja e o Papa deveriam ter quase a mesma autoridade do imperador, deveriam ter poder de decidir coisa, poder de agir por ali, enfim. Então nisso ficou essa questão de guelfos brancos e guelfos negros. E vale citar que Dante, ele era guelfo branco. Toda a sua família era parte dos guelfos brancos. E isso era uma rivalidade tão grande que, assim, na época, até pelos costumes, pela forma como você dobrava o chapéu, pela forma como você cortava uma fruta, como você pegava numa faca, tudo isso aí definia se você era guelfo branco ou guelfo negro, virou assim uma rivalidade bem forte mesmo. Florença, uma das cidades mais influentes da época, inclusive cidade onde nasceu Dante, era uma cidade de guelfos brancos, era uma cidade assumidamente de guelfos brancos. Isso era muito importante, porque Florença se destacava de outras cidades da Itália. Florença ela tinha até moeda própria, que era o florim. É uma cidade bem à frente na infraestrutura, na economia. Então, uma cidade dessa declarar apoio aos guelfos brancos era uma cidade que até ficou conhecida mesmo como capital dos guelfos brancos. Então, nisso os guelfos brancos se sobressaíram. Foi se passando o tempo, e os brancos realmente dominaram. Ficou quase todos guelfos brancos. Porém, em um certo momento, o Papa Celestino V, ele abdica. E o seu sucessor, Bonifácio VIII, ele toma uma decisão controversa, que é apoiar os guelfos negros. Então, os guelfos brancos, que eram a maioria, agora o apoio do Papa ia para os guelfos negros. E para que ele assegurasse esse poder, assegurasse que a quem ele apoiava teria mais força, ele fez um pedido ao príncipe da França, ao rei da França, que era o rei Carlos. Ele pediu para que eles invadissem Florença, capital dos guelfos brancos. E dessa forma, o povo da França, junto com outros guelfos negros, se organizaram para poder invadir Florença. Fazendo aqui uma inserção nesse estilo mais livre, só para poder dar alguns detalhes a mais. O Carlos de Valois, ele não chegou a ser rei ou príncipe. Na verdade, ele era descendente e era herdeiro de muitos reis, era genro, sobrinho de diversos reis, ou seja, ele tinha ali uma família real. Porém, ele nunca chegou a ser rei ou príncipe. Na verdade, ele almejava a coroa. Então ele era um comandante de batalha muito influente e com diversas sucessões de acontecimentos que aconteceram ali nesse meio tempo, acabou que chegou um momento onde ele tinha sim potencial de ascender a coroa do reino de Aragão, parte ali da França. E foi no momento justamente que o Bonifácio também estava sob apoio. E por parte de um interesse dos dois, não tem tudo a ver sobre essa questão de guelfos e de guelfos brancos e guelfos negros. Não é só isso, espero que entendam também que eu estou generalizando um pouco as informações para que a gente possa focar só no que importa mesmo para a Divina Comédia. Mas eu me vejo na obrigação de poder trazer essa pequena explanação, que envolve essa questão. Tinha parte de interesse dos dois. Tanto o Carlos, ele queria a cumplicidade do Papa para que ele pudesse, talvez, conseguir chegar no que ele tanto queria, que era ser rei. Tanto o Papa tinha esse interesse de um exército, de um bom comandante, para poder estabelecer ligações políticas, porque o Papa queria um líder católico ali na parte do trono bizantino, e essa questão dos guelfos. Então, tem a ver, mas tem muitos outros fatores, como eu disse, eu estou trazendo uma informação mais simplificada para que a gente possa focar no que importa para a Divina Comédia. Foi nesse momento que o Papa escolheu o Carlos de Valois para comandar esse exército, junto com guelfos negros, para poder invadir Florença. E nisso foi estabelecida essa soberania dos guelfos negros, e aqueles que eram guelfos brancos deveriam ser exilados. Ou renunciavam à decisão política da questão dos guelfos brancos, ou então eram exilados. E aí, enfim, Dante, florentino, era de Florença. Foi nesse momento que Dante foi exilado. E para ele não havia retorno, porque aqueles que decidissem voltar pagariam uma multa e voltariam à sua cidade, mas para o Dante não havia retorno. Isso a gente vai descobrir no próximo vídeo, onde eu vou falar especificamente de quem é Dante, sobre qual foi a figura do Dante e qual a importância dele nessa história toda.
Então, bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de poder dar o joinha, dar o seu like, deixa um comentário, um feedback, dá uma sugestão, alguma coisa que pode melhorar. E eu espero vocês na próxima semana, quando eu vou trazer a parte 2 da introdução. Não esqueça também de me seguir, @Dante toda semana no Instagram, porque lá eu estarei postando shorts, postarei alguns wallpapers, algumas informações, curiosidades sobre o tema da semana, por assim dizer. No caso, a gente está falando aqui dos Guelfos, então vai encontrar algumas coisas sobre os Guelfos e Gibelinos por lá. É isso, eu fico por aqui. Um abraço, até a próxima.